é Senhor. E Ele é Senhor sobre todas as coisas. É uma coisa que eu acho que a gente tem se perdido, às vezes, um pouco nisso. É de esquecer do senhorio de Cristo. Cristo ainda é Senhor. É amigo, chamou os apóstolos de amigo. É pai, nos ensinou a orar, a chamar Deus de pai, de aba, de paizinho, relacionamento íntimo. Mas Ele ainda é Senhor. Ele ainda é Deus. Deus nos chama de amigo, mas Ele ainda é soberano. Nos chama de filho, mas a Ele ainda é Senhor. Ele nos concedeu livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, mas a vontade dele tem que ser buscada. Romanos 12, versículo 2, parte B. Agradável e perfeita é a vontade de Deus. Você está entendendo a dinâmica da parada? Então, gente, coisificou as pessoas, isolou elas, colocou coisas no lugar delas, e na hora da gente se relacionar com Deus, a gente passa a se relacionando com Deus como se a gente estivesse relacionando com uma figura que não é uma figura divina. Porque o Deus homem e o Deus divino. Então existe a necessidade de se relacionar com as duas esferas de Deus, não com uma só. Não a gente entender que Deus, que Jesus é só o Deus da graça, que é só aquele que nos perdoa, é só aquele que derrama o seu amor, sua misericórdia, mas é o mesmo que vai permitir que no dia do juízo as pessoas que não aceitaram, né, e aceitaram da forma mais saudável possível, não tem nada a ver com levantar a mão na igreja, não aceitaram no seu coração, não aceitaram em viver o evangelho em si, vão para o inferno. Porque ainda existe o inferno. Ainda existe o inferno. Carregamos esse conflito na nossa relação de autoridade para os nossos relacionamentos com nossos filhos. Olha só o nível, como que as coisas como que elas vão acarretando mais e mais e mais mazelas na nossa vida. A gente tem dificuldade para entender a autoridade de Deus. A gente tem dificuldade de entender Deus como Pai e Deus como Senhor. E a gente vai e transfere isso para o nosso relacionamento com nossos filhos. Cansei de ouvir. Eu sou amigo do meu filho. Cansei de ouvir. Meu pai falava muito isso comigo. Sou seu amigo. Eu falava assim, você pensava, na minha cabeça, estava pensando assim, pô, você nem sabe quem eu sou, nem me vê. O cara ficava, quando estava em casa, ficava a semana que trabalhava, né? Ficava a semana inteira, só vinha no final de semana. Chegava e ia para a rua. Mas a gente tem essa... Você não deve ser amigo do seu filho? Você está dizendo isso? Não. Você está dizendo que você não pode ter um relacionamento com seu filho a ponto que seu filho confie em você? Que ele fale com você? Não é nada disso. Só que você ser simplesmente o amigo do seu filho é você se rebaixar. Porque o amigo do seu filho não faz o que você faz por ele. Você foi lá onde o seu filho está morando, né? Foi lá em Macuco, estava lá bêbado, não é isso? Se jogando algum amigo dele foi lá? Tem um pessoal que vocês prendem muito Joyce, né? Vocês mimam, não sei o quê. Cria numa bolha. Escutei isso. Falei, mas a pessoa que falou que eu crio numa bolha não ficou um mês sem dormir quando ela teve hipotermia. Não foi 3 horas da manhã levar ela para a Unimed. Quem foi levar foi a gente. Então, assim, olha como é que são as coisas. Quando a gente se coloca nesse nível de amigo, simplesmente, a gente para de entender o nosso valor como pai e a gente perde a autoridade. E hoje em dia o mundo a gente está com muita dificuldade, mesmo entre a gente evangélica, está com muita dificuldade de entender esse conceito de autoridade. Por quê? Porque confunde com autoritarismo, porque confunde com abuso de poder. Mas o fato é que a igreja está sob a autoridade de Cristo. Bem como a sua casa está sob a autoridade sua e da sua esposa. Bem como no seu emprego, se você é funcionário... Eu acho que hoje as pessoas estão com dificuldade de seguir regras. Sim. Exatamente. Mas por quê?
Que elas estão com dificuldade para seguir regra. Minha tia falou que o meu primo, o Wellington, o cara estava querendo expulsar ele de lá. Por quê? Ele não estava querendo seguir regra. Joia. Ele foi, abriu mão várias coisas dele porque ele gostava de caminhar. Aí ele falou, tá bom, ele tá num centro de recuperação. Deixa eu atualizar vocês aqui. Eu tenho um primo que tá no centro de recuperação. Dependente químico. Dependente químico. Ele é... E aí, lá tem regras, como qualquer outro lugar. Aí ele falou pro padre, porque lá é católico, que ele queria levar o cachorro. Que ele não podia ficar sem o cachorro, porque o cachorro era o amigo dele, aquela coisa toda. Aí o padre falou, você não pode levar o cachorro, mas você pode ver o cachorro alguns dias. Aí abriu mão, coisa que não podia, pra ele poder ver o cachorro alguns dias. Tá, e assim foi. Aí da outra, mas eu gosto de caminhar, se eu não caminhar eu fico mal, não sei o que. Ele falou, tá bom, então você vai daqui até ali e vai voltar. Tá? Não podia. Essa era uma regra, não podia. Ele abriu mão 2 vezes pra ele. Então tá bom, você vai fazer isso, tá? Aí chegou um dia, o que ele fez? Andou mais do que devia, não voltou, foi no lugar onde ele foi. Aí ele começou a gerar confusão, gerar conflito no local. E todo mundo percebendo que o padre estava abrindo mão pra ele, ele falou, vai chegar num ponto que as pessoas vão falar, como é que pode? Ele pode, eu não posso? Então assim, regra, ele tem dificuldade de seguir regra. Mas, cara de 45 anos. Mas primeiro, a gente não tá falando de um menino de 20, um adolescente. Não. Mas não é só ele. Anos. Mas não é só ele. Mas e por que o mundo tá assim? Vou te falar por quê. Porque onde o diabo impõe regra, às vezes a mãe do Matias não impõe. Aonde a Cíntia impõe regra, às vezes o pai do Pedro não impõe. Você tá numa igreja, numa religião, numa denominação, ele fala, aqui é assim. E o que você faz? Você vai para outra. Eu lembro uma vez, eu apresentei um trabalho na faculdade. E eu estava falando exatamente sobre questão didática, questão sobre ensino. E eu estava falando... eu passei o semestre inteiro ouvindo ela dizer que a forma como eles ensinavam antigamente era ruim, que o professor não devia ser uma figura de autoridade na sala, que o professor depois passou a ser um moderador do conhecimento, que o professor depois passou para ser um amigo do aluno, vai vendo, que eu fiquei ouvindo. Não abri a boca para debater com ela. Aí ela deu a chance... bobagem, né? Aí não abri a boca para debater. Eu falei, não quero ficar na minha cabeça. Aí um dia ela mandou apresentar um trabalho. Eu falei, agora eu vou, esse é meu momento. Aí lembrei daquele pastor que é humorista, como é o nome dele? Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte usou um exemplo maravilhoso. Na via da sua cidade onde você mora, tem uma placa com um limite da velocidade. Aí a placa está escrito, aqui é 60. Quanto que você passa na placa? 80? 100? Você não respeita o limite. Mas por que você não respeita? Porque a placa não tem autoridade. Aí ele usou outro exemplo. Só que em alguns lugares da via, a concessionária da pista colocou um pardal. E o pardal, ele fala para você assim, aqui é 50, senão eu te rebento. Quanto que você passa no pardal? 35, 30, 20. Por quê? Porque ele não tem autoridade. No mundo hoje a gente está com essa dificuldade de nos submetermos à autoridade. Por isso que a gente está fazendo com quê? Com que Deus seja nosso amiguinho e não tenha uma autoridade. E isso reflete no nosso lar, porque a gente não tem autoridade sobre o filho, porque nós somos amigos dos nossos filhos. Essa semana a gente vivenciou uma situação aqui. Eu apertei, botei no castigo, apertei, fui apertando. Aí ela chorando, pegou, botou no colo. Eu falei, você tá fraquejando. Lembra disso? Você tá fraquejando, não sei o quê, você tá apertando muito, você tá brigando muito. Aí tem uma hora que ela falou isso comigo assim, e a menina chorando no colo dela. Essa menina vai te odiar. Aí eu respondi pra ela assim, falei, ela pode me odiar, mas no presente momento eu quero que ela me respeite. Não me importa se ela me odiar, não. Aí o que ela falou comigo no seu colo chorando? Não lembro. Ela falou assim, papai, eu te amo. Levantou e veio pro meu colo. E ficou abraçada comigo no meu colo. Autoridade. A gente está com essa dificuldade de entender figuras de autoridade. Por quê? Porque a autoridade confronta. Fiéis são as feridas do que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos.
Aí eu prefiro que você me bajule, eu prefiro que você fale o que eu quero ouvir, eu prefiro que você me retroalimente na minha bolha, do que você me confronte, do que você diga que eu não posso, do que você exerça uma autoridade. E aí a gente cria esse mondrongo todo. As pessoas só querem ouvir o que ela quer ouvir. Apóstolo Paulo fala sobre isso. Dentro de igreja, às vezes, quando tem 2, 3 pastores, é um problema, porque você faz um gabinete ou conversa, aí quando você não ouve aquilo que você não quer, você vai pro outro. Vai pro outro. Aqui, Jabe, aqui. Ela fala assim comigo, papai, posso fazer não sei o quê? Eu falo, não. O que ela faz? Ela vai falar com ela. Aí teve um dia que ela fez o inverso. Ela falou, mamãe, você não sei o quê? Ela falou, não. Aí ela veio pedir pra mim. Ela tem 4 anos de idade. Eu sei que ela não entendeu muito bem, mas eu abaixei. Igual o psicólogo fala. Eu olhei na altura do olho dela e falei, a próxima vez que a sua mãe te negar uma coisa e você vier me pedir, eu vou te negar e vou bater em você. Você entendeu? Eu vou te dar uma palmada, eu vou te castigar. Entendi, papai. Jogando minha mulher contra mim. Para você pensar. A gente começou falando aqui sobre o fato de a gente ser mal. Ela tem 4 anos de idade. E ela já entende o que é manipulação. Ela já entende o que é manipulação. Aí, estamos numa outra sintonia, estamos num outro pensamento. Posso? Pode. Pô, eu botei de castigo, você tirou? Eu fiz e você desfez? Eu cheguei na casa da mãe dessa daqui, aí eu não sei o que houve. Não sei se foi bala, não sei se botaram andar descalça, não sei o que. Aí eu vim da coisa e já vim puto. Porra, quem que pegou a menina e fez não sei o que ela falou? Fui eu. Eu falei, então tá. Aí meu sobrinho. Não estava muito acostumado com a autoridade, né? Meu sobrinho. Ué, mas esse falou. Quando um pai autoriza, o outro não desautoriza, para não passar por cima do outro. Assim funciona. A hora, não lembro o que foi, não sei se foi biscoito, a hora que a vontade que dá era de arrancar. Respeitando a autoridade do outro. Por isso que eu coloquei lá no grupo a oração sobre os pais, uma analogia, só para finalizar, a gente vai para a conclusão. Não botou no grupo, não. Você botou no outro grupo, tá? Botei no outro? Botei no grupo errado? É isso que eu falei com você. Ah, desculpa. Você não prestou atenção? Não, você eu prestei botou no não. grupo do CA. Ah, desculpa. Eu falei, que já... Vou botar no outro lá depois. Então ninguém ouviu a conclusão, então não tem problema não. Eu não entendi. Nessa matéria do pai, eu tenho visto muito pastor na internet e ele tem incentivado muito leitura de contos de fada. Aí eu fui ler a história do Pinóquio com ela, nunca tinha lido. Você botou lá no grupo do CA. Depois eu vou me justificar lá. Ué, gente, o que o senhor botou no grupo? Depois eu vou me justificar lá. Se quiser descobrir, te espera às 5. Não, viajei. Aí tem incentivado muito essa questão de ler contos de fadas. E eu fui ler o Pinóquio com a Joyce. Cara, eu fiquei bobo quando eu fui ler o Pinóquio. Tem uma... Não sei se vocês já leram o Pinóquio? Eu já li, mas eu não lembro. Minha memória é muito... Ele é aliciado por 2 malandros, ele é enganado e o malandro vende ele pro carroceiro, o carroceiro leva ele para uma ilha. E na ilha, eles comem o que eles querem, eles dormem a hora que eles querem, eles fazem a bagunça que eles querem. Não tem regras. E eles começam a criar orelhas de burro e nariz de burro. Eu falei, meu Deus do céu, o cara que fez isso aqui é um gênio. Aí falei com ela, tá vendo, filha? Na linguagem dela, ó. A vida não é só você tomar sorvete, você comer biscoito de chocolate. Às vezes a gente tem que fazer coisa que a gente não quer, a gente tem que ir na escola. Às vezes você não quer tomar banho, tomar remédio ruim, que ela tá tomando remédio. Então tipo assim, tô na vibe do conto de fada. Aí eu lembrei que assim que a Joyce nasceu, eu estava lembrando dessa questão do conto de fada do príncipe encantado, que o pai tem que ser o príncipe encantado da filha, porque o primeiro amor da vida de uma menina é o pai e o primeiro amor da vida do menino é a mãe, porque ele aprende a fazer, segundo a psicologia antigamente, hoje já nem sei mais, né? Porque hoje pais, né? Enfim, né? Mas antigamente ensinava-se assim, porque ela faz diferença entre os sexos, entre o pai e a mãe, entre a figura masculina e feminina através do pai e da mãe. Aí me ocorreu o seguinte, já, quando a Joyce, eu não tinha essa coisa de pai, ela estava muito na vibe. Ela, quando engravidou, nasceu a mãe. Nasceu o pai na hora que eu peguei ela no colo. E assim, todo o cuidado, todo o carinho que a gente tem, toda a expectativa que a gente teve, eu fiquei pensando no conto de fada, eu cheguei à seguinte conclusão. O pai não é para ser o cavaleiro da armadura branca da filha. Ou a mãe ser a princesa do filho.
O pai e a mãe são os dragões que ficam em volta do castelo. Por quê? Porque impede dos perigos entrarem e impede dele sair para ele ir para um lugar até que ele esteja pronto para sair, que é a maturidade. E o conto de fada é tão bem bolado que geralmente quando fala da princesa presa na torre, que quem tira a princesa da torre é o príncipe. O dragão só submete ante ao resgate do príncipe. Eu fiquei matutando com isso. Eu falei, caramba, a minha função é guardar ela. A minha função é impedir que ela vá em determinados lugares onde ela não tem preparo para ir. A minha função é impedir que ela tenha convívio com certas pessoas que ela não deva ter nesse momento. E um momento vai vir o príncipe encantado, que é obviamente tudo metafórico, e vai levar ela. Mas tem que ser o príncipe encantado. Por quê? Porque por tudo que a gente faz pelos filhos, por todo o cuidado, por todo o amor que a gente tem, você não entrega o filho para uma pessoa que dê menos do que você já deu. Todo mundo sabe. Eu falo, tadinho, fala mais. A gente cria Tadinho. a menina para um príncipe e vem Um sapo. sapo e leva, tadinho. Triste ouvir isso. O que eu coloquei lá no outro grupo, que vocês não viram, que eu achei, o dragão falhou. O dragão falhou. Né? Em vez de enfrentar o dragão, o sapo subiu pela torre. O que eu coloquei no grupo que eu achei que vocês tinham visto era o seguinte, que o Pai nos conceda sensibilidade para confrontar os outros em amor. Porque é fato que, em algum momento, a gente tem que ser confrontado. Ó, não gostei disso, não gostei daquilo. Isso faz parte da vida. Confronto faz parte da vida. E quando a gente deixa de ser confrontado, a gente deixa de crescer. A gente deixa de amadurecer. Às vezes deixa de se curar. Porque o confronto às vezes é cura. Já pregamos sobre isso aqui. Pedro, tu me amas? O que Jesus estava fazendo? Confrontando Pedro. Que não é o me amas, né? Jesus estava perguntando para Pedro, Pedro, você tem aquele amor que você disse que você tinha? Que é amor, que vai até a morte? Pedro falou, não. Eu gosto de você como colega. Aí Jesus insiste, só que Jesus vai baixando a régua. Você tem por mim um amor de amigo, que aqueles... E Pedro, não. Eu amo você igual colega. Entenda o seguinte, o que Jesus fez foi confrontar Pedro, porque Pedro disse que faria uma coisa que ele não faria. Pedro disse que era uma coisa que ele não era. Falou no impulso. Falou no impulso. O que Jesus fez? Confrontou ele. E o que curou Pedro? O confronto. O que curou Pedro foi o confronto. Mas a gente, enquanto não Cristo, tem que ter a sensibilidade para confrontar a pessoa em amor. Eu tinha um diácono na igreja que ele era muito baixinho, muito invocado. Ele falava, Jorge, a hora que, falando do filho dele, ele não é com uns 8 anos, a hora que ele faz a bagunça, a merda, eu mando ele embora. Porque se eu pegar ele naquela hora, eu castigo ele, acabo machucando ele. Depois que eu me acalmei, eu chamo ele e falo, vem aqui. Aplicava a disciplina, que acho que dava palmada no menino. Por que você... Então, sensibilidade. Se naquele momento você não pode confrontar que está com sangue quente, não confronte. Se naquele momento a pessoa está com sangue quente, não confronte. A Bíblia fala sobre isso. Pais, não aborreçais os vossos filhos. O que está querendo dizer? Não precisa não brigar? Não. Tem momentos que às vezes não é o momento do confronto. Espera a poeira baixar. Óbvio, conforme tudo que a gente falou, tem sua exceção. Tem momento que tem que ser a porrada na cara, tem que ser na hora. Não pode deixar para depois. Maturidade para receber a crítica e não desistir do relacionamento. Que é o contraponto. Fui confrontado em amor, eu tenho que ter. Meu irmão, eu tinha uns amigos que viviam na casa dele, coisa e tal, os caras ajudavam na mudança, não sei o que era, pô, amigo para ajudar em mudança é amigo, né? Que é onde você reconhece o amigo, né? E depois os caras sumiram, eu falei, pô, cadê fulano? Ah, não, fez uma coisa que eu não gostei. Como assim? Era amigo do cara há anos, o cara fez uma coisa que ele não gostou, ele abandonou a amizade. Recebeu o confronto e simplesmente desistiu do relacionamento. Voltam lá na pregação sobre expectativa. O problema da relação baseada em expectativa é que quando alguma coisa der errada, você troca, você substitui, você abandona. Então, assim, que Deus nos dê essa maturidade para receber a crítica
e não desistir do relacionamento. Pode esquentar a cara na hora, mas você vai, senta, reflete. Realmente, será que eu estou sendo isso? Esse pastor do conto de fada mesmo que eu ouço, não recomendo para ninguém ouvir, que ele é maluco. Ele fala que uma vez o pai dele, você é soberbo, você é arrogante, você não ouve as pessoas. Falou que na hora, porque ele falou, nunca mais eu vou olhar para a cara do meu pai. Mas ele falou que aquilo levou ele a um momento de reflexão, ele pensou, falou, pô, realmente, eu estou sendo arrogante. Eu estou sendo soberbo. Na hora aquilo foi a morte para ele. Mas depois ele teve maturidade suficiente para assimilar tudo aquilo. Entender. Marcos Damasio, lembra? É um pastor lá de uma assembleia. O cara canta igual um anjo. O cara toca igual um cara sinistro. O cara é um violão sinistro. O cara tinha um conhecimento da Bíblia, conhece? O cara tinha um conhecimento da Bíblia. Ele ia para o salão do testemunho de Jeová. Os caras botaram uma placa na porta que ele era proibido a entrada dele, acho que do irmão dele. E era obreiro na igreja, e o pastor falou que acho que estava inaugurando uma congregação grande, num local assim, bem cotado. Vou mandar o presbítero fulano para dirigir. Falou, presbítero fulano é aquele cara com um português bem tacanho, sabe? Bastante dificuldade de leitura. Mas era aquele cara amoroso. Falou, pô, presbítero fulano, sei o quê, começou a botar defeito do cara. O pastor falou assim, eu prefiro mandar ele com toda a simplicidade dele do que mandar uma pessoa arrogante e petulante igual você. Que você vai para lá espantar as pessoas com sua arrogância. Aí ele falou que ele saiu chorando, mas ele falou que depois aquilo foi razão de... Ele é um cara assim, que eu jamais imaginei que ele ia contar um troço desse. Mas ele deu esse testemunho. Ou seja, teve maturidade suficiente para se curar, para receber o confronto, para se curar. Porque eu acho que a dificuldade que a gente está tendo hoje em dia é o seguinte, é um mundo onde as pessoas são muito feridinhas e, consequentemente, um mundo das pessoas que não medem mais consequências do que falam. E, finalmente, que Deus nos dê coragem para perdoar aqueles que machucam a gente. Senta aí agora. Espera eu botar o chinelo.